Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui mais uma vez nesta videoaula da EBD. Nesta feita, lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal Micael Henrique. Se você ainda não me conhece, é uma alegria recebê-lo e aqui nós temos todas as semanas videoaulas de teologia, videoaula de apoio à EBD, Escola Bíblica Dominical. Se você já é de casa, já conhece o nosso trabalho, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Quero lembrá-lo e pedir a você que lembre de curtir esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, dúvidas, perguntas, interações aí que fazem a diferença para que a plataforma do YouTube recomende essa videoaula para mais pessoas. E compartilhe com um amigo, com um familiar, com um irmão da igreja, essa videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Como vocês sabem, nós estamos no quarto trimestre do ano, usando as lições bíblicas da CPAD e nesta feita falando sobre Até os Confins da Terra, uma revista sobre missões, uma revista sobre evangelização, um tema extraordinário e maravilhoso. E estamos agora na lição de número 9. Se você não participou, não pegou o conteúdo da lição 8, da lição anterior, link aqui fixado abaixo para vocês na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário o link da videoaula de número 8 para você aí pegar a sequência das aulas da escola dominical. E hoje, queridos irmãos, a lição propõe para nós este tema da igreja e o sustento missionário. Veja bem, nós falamos nas lições anteriores da possibilidade de muitos missionários, em alguns lugares, construir, trabalhar, se esforçar e conciliar a obra missionária com o seu trabalho secular, a fim de sustentar a si e as suas famílias. Porém, não são todos os casos que isso é possível. E nós vemos essa realidade na Bíblia. No texto sagrado, nós vemos que houve situações, lugares e ocasiões que o apóstolo Paulo trabalhou. Foi possível ele trabalhar e ele trabalhou. Todavia, em alguns lugares, situações e ocasiões, ele precisou ser sustentado, auxiliado pela igreja e pelos irmãos. E a Bíblia coloca para nós a igreja de Filipos, os filipenses, grupo de irmãos que abençoaram muito a vida do apóstolo Paulo, ajudaram muito o apóstolo. Tanto é que o texto-chave desta lição, o texto áureo, Filipenses 4,19, é uma oração de Paulo pedindo a Deus que abençoe e recompense aqueles irmãos que haviam abençoado a sua jornada e o seu trabalho missionário. Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, esta igreja de Filipos havia cooperado, se envolvido nas missões que o apóstolo Paulo estava fazendo, e agora ele está agradecendo aqueles irmãos a oferta que foi enviada para ele através de Epafrodito. O irmão Epafrodito levou os recursos que os filipenses arrecadaram até o apóstolo Paulo e agora vai trazer a carta aos filipenses em que o apóstolo está agradecendo aqueles irmãos. E a Bíblia diz que uma e outra vez, não foi apenas uma ocasião, não foi uma situação esporádica, não foi um dia ali aleatório em que os filipenses cooperaram com as missões paulinas. A Bíblia mostra que algumas vezes eles fizeram isso, porque eles compreenderam que não era um fardo ajudar, não era um fardo cooperar para que almas fossem salvas,
Não era um fardo cooperar para que a obra missionária avançasse, mas sim era um privilégio que Deus estava dando a eles. Será que você e eu temos este entendimento e essa compreensão de que contribuir, e Deus sabe a possibilidade minha e sua, de cada um de nós, Deus sabe até onde nós podemos ajudar, mas contribuir para o avanço do reino de Deus neste mundo, até que Jesus venha, é um privilégio. O problema é que muitas vezes nós enxergamos com uma ótica, com um olhar, com lentes equivocadas, a possibilidade de contribuir para o avanço do reino de Deus. E alguém reclama, outro murmura, outro questiona, por quê, para quê? Deus não precisa de dinheiro. Exatamente, Deus não precisa. Mas a sua obra, enquanto estiver aqui no mundo, e aqueles que estão fazendo, precisam para que o reino de Deus avance. Logo, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra a disposição, a generosidade, a liberalidade dos filipenses, enquanto lá na carta aos Coríntios, vocês vão lembrar disso, Paulo precisou chamar a atenção daqueles irmãos. Ó, sinal de alerta, pessoal, ei. Por quê? Porque os coríntios tinham muito poder espiritual, muitos dons espirituais, eram cheios da espiritualidade, porém, parece que não eram tão cheios assim. Porque quando o assunto era liberalidade, eles tiveram dificuldade. E Paulo vai dizer lá aos coríntios que aquele que dá semente para nós semearmos é poderoso para multiplicar a nossa sementeira. O que é isso? Uma parte do que Deus nos dá, dos nossos recursos, e aqui nós falamos financeiros propriamente dito, não é para nós desfrutarmos e comermos, usando a linguagem bíblica. São sementes. E a parte que é semente, Deus espera que você e eu semeemos. Porque quando nós semeamos, ainda que pouco, Deus faz a nossa pequena semente, a nossa pouca semente, multiplicar. Então esse é o segredo. Esta é a chave quando nós falamos sobre esse assunto no reino de Deus. Nós temos o exemplo bíblico, meus irmãos, em Lucas capítulo 8, versículos 1 a 30, em que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era subsidiado e ajudado por mulheres ricas, mulheres de posse, que acompanhavam Jesus e os discípulos em muitos lugares. Estas mulheres tinham muita condição e elas tinham muita prontidão e liberalidade para abençoar, para ajudar. De forma que os discípulos e Jesus podia continuar as suas viagens missionárias, o seu trabalho de proclamação e pregação do reino de Deus, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade. E aí nós vemos que essas mulheres, assim como a igreja de Filipos, entendeu que é um privilégio participar do sustento de missionários ou de famílias missionárias. Nós também podemos trazer aqui para a pauta dessa videoaula, você, querido aluno, deve levar esse comentário legal, você, professor, deve acrescentar isso aí na aula que você está preparando, mas o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, vinha de uma família muito bem sucedida financeiramente. Nós estamos falando de uma família judaica que teve a capacidade financeira, recursos monetários, para que o menino Saulo estudasse em Jerusalém aos pés do rabino Gamaliel. E quem conhece um pouquinho de cultura bíblica sabe
que não eram todos os meninos judeus que tinham a oportunidade de estudar aos pés dos grandes e famosos rabinos da época. Não. Somente quando os pais tinham condições financeiras de enviar os seus filhos para a capital Jerusalém, a fim de estudar com esses líderes religiosos, escribas, fariseus, doutores da lei, de ponta, famosos na época. E o Saulo foi um menino que teve essa possibilidade. Agora perceba o que ele está fazendo. Ele, como um cristão, ele abre mão desses recursos que ele tinha como um fariseu membro do Sinédrio e torna-se um missionário que muitas vezes vai depender da generosidade de Deus trabalhar no coração de um grupo de irmãos que nem rico não são para abençoá-lo, para sustentá-lo. Então perceba que aquele que está na obra missionária de forma integral, ele está na total dependência de Deus, porque ele depende que Deus mova o coração dos crentes para que contribuam. E aí, nós vemos o texto bíblico de Filipenses capítulo 4. Você deve se atentar que o texto da leitura bíblica em classe é Filipenses 4. Então aqui eu já quero deixar também uma dica para você, professor, professora. Não se esqueça que nós estamos na escola bíblica dominical. Você deve lembrar e comentar o texto bíblico que está sendo estudado na aula. Não só os tópicos e o comentário do comentarista da lição, mas lembrar que toda lição é embasada no texto bíblico. E aqui nós estamos embasados em Filipenses capítulo 4. E neste capítulo, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz que os filipenses contribuíram com alegria. Eles não ficaram tristes, eles não ficaram desanimados, eles não ficaram, nossa, preocupados, vamos tirar algo nosso para mandar para Paulo, meu Deus, e aí? Não! Eles com alegria fizeram isso. E irmãos, hoje nós temos desafios ainda maiores, porque o mundo, a quantidade de pessoas multiplicou-se várias vezes. E aí eu anotei aqui na minha preparação da videoaula para trazer para vocês. Olha o câmbio comercial, o câmbio financeiro. É um desafio. Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns países em que a situação econômica financeira é muito ruim, o nosso real brasileiro às vezes vale 10, 15, 20 vezes. E aí, se você faz uma oferta de R$10, ela vale muito para aquele missionário em países em que a economia é muito ruim. Agora, se a economia de um país é muito ruim, as necessidades são maiores. Também tem isso. Agora, veja o desafio de enviar missionários, por exemplo, para a Europa, onde o euro predomina. Aí um câmbio de €1 valendo 6, aproximadamente, R$7 às vezes, depende da oscilação aí do mundo financeiro. Mas perceba, se você enviar 70, R$60 e chega lá, virar €10, é muito pouco. Então, queridos, nós temos um desafio gigante, porque não são apenas países de uma economia baixa, inferior ao Brasil, que precisam de missionários. Todos os lugares do planeta em que há almas sedentas e talvez não tenha uma igreja local ali pregando o evangelho de Cristo, precisa do envio de missionários. E aí nós temos esse grande desafio, este grande entrave aí financeiro na obra missionária. Agora, existem alguns princípios básicos
que as igrejas ou alguém precisa pensar e planejar antes que uma família de missionários seja enviada. É planejar antes de enviar. E nós temos um exemplo bíblico que eu quero ler para vocês no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, onde Jesus ensina sobre isso. Capítulo 14, versículo 28, olha só. Lucas 14, 28, se você não estiver, pegue a sua Bíblia aí por gentileza, porque Jesus conta uma parábola sobre esse assunto. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, depois que começou a obra e não poder terminar, todos os que virem aquilo comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não teve condições de acabar. O que é que Jesus está ensinando? A necessidade de planejamento em tudo na vida humana. A necessidade de planejar antes de executar. Olha, nós vamos enviar uma família ao campo missionário. Ou você aí, particularmente, olha, missionário fulano, eu vou te ajudar todos os meses, pode contar comigo. Você planejou, pensou, calculou antes de executar? Porque, irmãos, a família missionária que recebe essa palavra, essa promessa de que será ajudada, será auxiliada, e aí ela aceita ir, ela aceita trabalhar, ela aceita ser enviada, ela está confiando piamente na promessa daquela igreja, daquele grupo de irmãos ou daquela família. E caso a igreja local falhe, a família que está ajudando falhe, aquele grupo de irmãos que fizeram um compromisso falhe, e esse missionário precise voltar para a sua terra natal, para a sua casa, para os seus familiares e amigos, ele não estará errado de forma alguma. Porque a Bíblia diz: como irão se não forem enviados? A Bíblia coloca a responsabilidade sobre aqueles que estão enviando os missionários e as suas famílias. Outro detalhe que a lição coloca para nós. Quando uma igreja envia uma família ao campo, não é sustentá-lo com uma cesta básica e o aluguel. Não é isso. O missionário está indo para um trabalho, na maioria das vezes, novo. E ele precisa dos recursos para ajudar a igreja que ele vai fundar ou que ele vai cuidar ali. Ele precisa de recursos para transporte. Ele precisa de recursos para a sua própria família, para a sua própria alimentação, para cuidar da sua própria saúde. Se está indo para um lugar em que os filhos não podem frequentar escola pública, a igreja que envia deve pensar antes na educação dos filhos do missionário. Perceba que é uma gama de áreas que são envolvidas. Assim como você tem aí as suas obrigações, seus boletos, suas contas mensais, o missionário lá também vai ter. Por mais que ele não vai viver uma vida luxuosa, ele não vai esbanjar, ele não vai ostentar, mas nos básicos ele vai ter uma lista ali de necessidades, assim como eu e você temos. Então isso deve ser muito bem pensado e muito bem calculado. Outro ponto que a lição coloca: esse apoio precisa ser permanente ou acordado entre a família do missionário e a igreja que está enviando. Olha, você está indo para ficar 1 ano, o projeto da igreja é sustentá-los 1 ano e assim por diante.
Terminou esse ciclo? Novamente senta, conversa, vê as possibilidades, ora a Deus, recebe a direção de Deus e continua ou não. Agora, uma vez que é acordado, que é combinado algo entre o missionário, a sua família e a igreja local, isso deve ser executado. E aí, irmãos, nós temos uma frase maravilhosa do missionário inglês na China por muitos anos, Hudson Taylor, que ele diz que quando a obra é de Deus e é feita segundo a vontade de Deus, jamais vai faltar os recursos de Deus. Se você conversar com pastores e líderes de igrejas que abraçaram a obra missionária, eles vão dizer: olha, para essa obra Deus não deixou, Deus nunca deixou e não vai deixar faltar os recursos. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que esses pontos tenham ajudado você, aluno, a se preparar melhor para ir para a aula no domingo. Você, professor, aí pode aproveitar alguns pontos para abençoar os seus alunos e cooperar na sua aula. Lembre aí de curtir esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa um comentário aí se você já teve alguma experiência de alguma oferta missionária que você fez e Deus fez um milagre, Deus prosperou, Deus te trouxe aí uma resposta, uma bênção. Conta o seu testemunho aí nos comentários. Eu gostaria do apoio de vocês para nós fazermos aí esse trabalho crescer e abençoar cada vez mais pessoas. Vou deixar para vocês aqui a recomendação de vídeo da aula anterior da lição de número 8. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Valeu!